Porque quando Deus te dá uma missão, você tem algo para fazer, você tem um território para executar. Então é a direção que Deus está te dando. Assim como uma semente não produz fruto em qualquer solo, tem semente que produz bem aqui no clima tropical. Tem semente que produz bem já num clima mais frio, subtropical. E se aquela semente for plantada para o solo que ela foi destinada, ela dá um fruto, um bom fruto e uma boa colheita. Assim é conosco, com as nossas missões também. Tem uma direção, e Deus deu ao grande profeta a missão de profetizar e tinha rumo. Tinha que ser a cidade de Nínive, porque Deus se importava com Nínive, com os ninivitas. Jonas foi na direção contrária que Deus mandou. Em Jonas 1:3 diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tem o mapa aí? Olha, aqui Jope, tá vendo? Em Israel, cidade de Jope. Ele tinha que ir para Nínive, 800 quilômetros a oeste. Não, a leste. Ele pegou um navio e foi para Tarsis, na Espanha. 4.000 quilômetros. Foi totalmente contrário. Ele podia chegar em Tarsis e continuar sendo profeta e profetizar, mas a missão era para Jope. Nós somos designados a Deus por uma missão e tem uma territorialidade para darmos frutos. Às vezes é sempre o mesmo lugar. Às vezes, ao longo da nossa vida, Deus muda o território. Mas tudo tem que ser na direção de Deus. E quando a gente não vai para o lugar onde Deus nos designa para estar, a convicção é tão forte que Deus tem uma direção para nós. Se nós formos na direção contrária, a gente vai para se afastar de Deus. Porque se Deus fala para a gente fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente se incomoda, a gente quer fugir de Deus, quer fugir da tarefa. E Jonas se incomodou muito, porque você imagina, alguns scholars, né, estudiosos, acham que Jonas talvez tenha perdido familiares com os ataques dos assírios. Mas como povo judeu, como o povo hebreu, ele tinha aversão aos assírios. E Deus manda pregar. Ele fala, eu não vou lá para ele se arrepender e Deus fazer grandes coisas com ele. Eu não quero saber, eu vou para outro lugar. E a gente sabe que ele fugiu da vontade de Deus. Saiba que a sua missão tem territorialidade para ser cumprida. Tem lugar. Isso é tão incrível, eu sinto isso muito forte na minha vida. Quando eu casei com Lamartine, eu ia casar com um pastor, né? Então eu virei para ele e falei assim, meu amor, eu estou casando com um pastor, não estou casando com um missionário. Meu chamado é para o Brasil. Eu tenho um Brasil no coração. Aí ele falou assim, se Deus me chamar para outro lugar, eu falei, tem que falar comigo, porque o meu coração palpita pelo Brasil. E no meu ministério principal, que eu acho que é de intercessão, Deus tem me usado na palavra, mas eu amo interceder. Eu posso orar pelas nações, hoje a Church está chegando em muitas nações, eu oro pelas nossas igrejas, mas a minha coração faz pulsar pelo Brasil. Eu acho que é aqui que eu vou dar os principais frutos de Deus, né, que Deus me incumbiu de dar. Você sabe qual é a territorialidade da sua missão? Qual é a direção que Deus te dá? Quando Deus apontar, vai e faz. Mesmo que talvez você não concorde, mesmo que você não entenda, faça o que Deus mandou. Agora faça na direção de Deus. Porque muita gente muda de lugar e tem uma história completamente arruinada. Gente que às vezes passa a dificuldade do Brasil, vai para outra nação e sofre lá, depois volta todo acabrunhado porque não deu certo.
O que aconteceu? Não pediu direção. Foi querer dar frutos no lugar errado. Não era para estar lá. E foi o que aconteceu com Jonas. Enquanto ele não entendeu o lugar, Deus foi tratando com ele. Quando ele... a gente sabe que ele pegou então um navio. E era provavelmente um navio cargueiro. Aquele navio transportava pessoas, mas transportava também produtos. E durante a viagem tem uma grande tempestade. E aí, todas as pessoas que estavam no navio começaram a jogar as cargas fora, para aliviar o peso, para que eles não morressem, não virasse o navio. E então cada um começou a orar ao seu Deus, porque devia ter várias nações ali, cada um tinha um Deus que cria. Então jogava, além de aliviar o peso do navio, eles clamavam aos seus deuses. Mas Jonas estava onde? No porão do navio, dormindo. Gente, na minha opinião, ele devia estar com depressão. Ou ele foi tão abatido pela ordem que Deus deu e que ele não queria cumprir, que ele resolveu fugir inclusive da vida. A coisa estava pegando fogo e Jonas estava lá dormindo. Tanto é que alguém chegou para ele e falou assim: quem é você? De onde você veio? Quem é o seu Deus? Por que você está dormindo? Está todo mundo atrás do seu Deus aqui para ver se nós temos salvação. E você, o que está fazendo? Aí ele levanta, vai lá. E quando perguntam sobre a história dele, ele traz a revelação. Ele diz assim: eu sou hebreu, eu vim de Israel. O meu Deus é o Deus dos céus, do mar e da terra. Eu acho que ele fala do mar e da terra. Portanto, o meu Deus que criou o mar, Ele é quem está dando essa tempestade. E isso está acontecendo porque eu desobedeci a ordem de Deus. A culpa é minha. E quando ele fala sobre isso, todo mundo fica atemorizado. Aí o próprio povo do navio pergunta para Jonas: e o que nós vamos fazer com você? Ele diz: me lance ao mar, que Deus vai aplacar a sua ira. Ele estava todo o tempo buscando se distanciar de Deus, e até pronto para morrer. De tal era a vontade de não cumprir a vontade de Deus. Deus tinha uma vontade, ele tinha outra, direção errada. E quando ele é jogado ao mar, Deus envia um peixe que o engole, e ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. A Bíblia não descreve que peixe é esse. E a gente pode pensar assim: será que é possível algum peixe existente acontecer isso? Deus fez acontecer. Há teólogos que creem que talvez Deus tenha criado esse peixe para aquele momento. Não é nada impossível, certo? Se Deus transforma as circunstâncias, se Deus faz aparecer pão, quando não existe pão, Ele podia fazer um peixe aparecer para cumprir esse propósito. Só sei que quando Jonas está no ventre do peixe, na barriga do peixe, ele não perde a consciência. E ele entende o agir de Deus, e lá ele se arrepende, e ele ora ao Senhor Deus. E ele cita muitos salmos. Ele cita a palavra, se arrependendo, pedindo misericórdia a Deus. E a gente sabe que então Deus ouve a Jonas e ele cospe Jonas provavelmente em alguma região ali perto, né, da costa que tinha caminho para Nínive. Alguns acham que talvez tenha sido na própria costa da Palestina, né, de Israel. Deus agiu de forma extraordinária para colocar Jonas no caminho certo. Eu descrevi aqui para você, foi tremendo o que Deus fez. Em Jonas 1,17 fala que Deus preparou um grande peixe. Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites. Jonas 12:10 diz que Deus diz que quando Jonas se arrepende, ele é jogado na terra, para tomar o rumo certo.
Em Salmo 25, de 8 a 10, diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Você sabe o caminho que você está trilhando? É o caminho de Deus para a sua vida. Ele guia os humildes na justiça, ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os teus testemunhos. Salmo 25, 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós temos escolhas, o caminho que devemos trilhar, o caminho que vamos trilhar, mas Deus tem um caminho certo para nós. Aonde cumprir a missão, onde viver o propósito. Então busque a Deus, ouça Deus, através da paz interior, através da palavra, através do aconselhamento de líderes que conhecem a Deus. Porque tem gente que toma muita decisão sem consultar a Deus, né? Inclusive através dos seus líderes espirituais. Mas quanto à direção, Deus tratou na vida de Jonas e pôs ele no caminho certo.